Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de chegar ao maior patamar desde o dia 20 de junho ontem, encostando nos R$ 3,33, o dólar comercial teve queda hoje frente ao real. Uma queda que foi estimulada depois da confirmação de data para o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. Esse caso será julgado em segunda instância e pode tornar inelegível a candidatura de Lula. Além disso, hoje também o PSDB informou que vai apoiar a aprovação da reforma da Previdência e isso, é claro, fez com que o mercado no Brasil reagisse positivamente e o dólar teve queda, portanto, frente ao real, uma queda de 0,36%. Com isso, a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,31 mais 70. Queda para o dólar nesta quarta-feira, portanto. O que também caiu hoje foi o índice Bovespa, depois de atingir a maior máxima do intraday nos últimos tempos. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo termina com uma forte queda no dia de hoje, uma queda de 1,36%. Neste momento, o índice Bovespa opera aos 72.806 pontos, estimulado também por causa da notícia do apoio da Câmara e também do Senado dos Estados Unidos, chegando a um consenso aí sobre a reforma tributária do país norte-americano. Isso influenciou no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que ainda não fechou, fecha logo mais às 18 horas, mas que já mostra aí uma tendência de forte queda para esta quarta-feira, depois de passar uma parte do dia em alta. Ontem nós mostramos aqui no Mercado do Campo a estimativa de safra 2017-2018 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e também do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De Brasília, o repórter Odacil Canepa tem mais detalhes sobre este assunto. Segundo a Conab, a safra está estimada em 226 milhões de toneladas. Os números representam um recuo de 4,7% em relação à safra passada, que foi de 237 milhões de toneladas. O milho e a soja lideram a preferência do produtor brasileiro. A soja, como principal cultura, deve alcançar 109 milhões de toneladas. Apesar do leve recuo nos índices, a Conab informa que a pesquisa é feita sazonalmente, ou seja, depende muito do clima o número final. Em outubro, principalmente, nós tivemos um déficit hídrico, um estresse hídrico muito forte. Isso fez com que houvesse um atraso no plantio. E esse atraso do plantio já está compensado porque o clima em novembro foi muito bom. E isso fez com que as plantas se desenvolvessem dentro das suas posicionamentos normais. Então nós estamos esperando uma safra boa, nós estamos esperando um bom desenvolvimento das plantas, mas o clima é sempre uma incógnita, né? Então nós temos que esperar os próximos capítulos, em dezembro principalmente, para entender como é que vai ser o comportamento dele perante a safra. A pesquisa foi feita nos principais centros produtores de grãos do país, entre os dias 14 e 25 de novembro. Odacil Canepa para o SBA. E a Câmara dos Deputados finalmente concluiu a votação do projeto do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com o advogado especialista em direito tributário, Joaquim Ferraz, que explicou o que ainda pode acontecer. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Joaquim, obrigado por ter vindo. O assunto é um assunto antigo, é o FUNRURAL. O que ocorre a partir de agora? Porque depois de muito tempo de obstrução da oposição, um protesto aí contra as negociações, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Isso agora leva à votação do projeto do FUNRURAL para o Senado. Que perspectiva nós temos em relação ao FUNRURAL? A reforma da Previdência é uma preocupação do governo, mas receber também no FUNRURAL, o que é devido ao FUNRURAL, também é uma preocupação. Em que pé nós estamos nessa altura do campeonato? Puga, essa é mais uma página na longa história do FUNRURAL. Eu costumo dizer que o FUNRURAL é o tributo com maior instabilidade jurídica na história da República. E essa é apenas mais uma página, mais uma etapa nessa longa história. Vejamos, no passado recente, o FUNRURAL foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
A posteriori, alguns anos depois, ele foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, o Senado Federal editou uma resolução retirando do ordenamento jurídico trechos da regra matriz de incidência do Fundo Rural, ou seja, tornando-o nulo juridicamente. O governo editou uma medida provisória tentando ressurgir, reviver o Fundo Rural. Recuperar o Fundo Rural. Recuperar, como você bem disse, e não conseguiu no Congresso. Então, a medida provisória, após várias reedições, ela caducou, numa linguagem simples. E agora vem o projeto de lei aprovado ontem no Congresso, na Câmara, né, ainda de Deputados, tratando do ressurgimento do Fundo Rural e também do PRR, que é um importante programa de regularização de débitos fiscais. Digo até que é o mais benéfico programa de regularização de débitos fiscais já editado na última década pelo governo federal, quando se trata de pagamento de débitos de tributos federais. Mas ainda continua para o produtor rural muitas dúvidas, né? O que fazer? Recolhe o que o governo pediu para recolher e espera a aprovação desse projeto de lei. O que faz o produtor? Porque a dívida, a princípio, ela tende a crescer, né? Quanto maior tempo, maior endividamento. Juridicamente, o Fundo Rural segue, mesmo com a edição desse projeto de lei, com instabilidade jurídica e com insegurança jurídica. Explico. A resolução do Senado retirou do ordenamento jurídico a essência, o coração, a espinha dorsal da regra matriz de incidência desse tributo. Por sua vez, agora, o projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Deputados reintroduziu no ordenamento jurídico esses dispositivos da regra matriz que foram excluídos pela resolução do Senado. Ou seja, após a tramitação no Senado e com a promulgação pelo presidente da República, se prevalecer o texto aprovado na Câmara de Deputados, o Fundo Rural terá novamente uma regra matriz de incidência perfeita, acabada, exigível. Aliás, o senhor disse isso, que é a maneira correta, né? O senhor lembrava que é a maneira correta, é um projeto de lei aprovado pelo Congresso, tanto Câmara como Senado, que poria uma pá de cal nessa situação. Isso. Existe um script constitucional, um caminho legislativo que deve ser seguido pelo Congresso para instituir, alterar, extinguir ou, eventualmente, fazer alterações em tributos. Isso está na nossa Constituição. Com relação ao Fundo Rural, o governo e o Congresso não seguem a rigor essa maneira legislativa. Por exemplo, agora, recentemente, tentaram reintroduzir no ordenamento jurídico o que foi excluído pela resolução do Senado através de medida provisória, o que está errado tecnicamente. E proporcionaria questionamento na Justiça de novo. Mais questionamentos. Por projeto de lei, é o caminho legislativo adequado, correto. Então, o governo acertou tecnicamente a reintroduzir esses dispositivos no ordenamento jurídico através de projeto de lei. Ele também alterou, em relação ao texto anterior, as alíquotas do Fundo Rural. A de produtores rurais, pessoas físicas, passou a 1,2% do faturamento bruto e a de pessoa jurídica a 1,7% do faturamento bruto. Esse projeto de lei também traz outras inovações em relação à vida do produtor rural e o relacionamento dele com o governo federal. Ele permite que as empresas, os produtores rurais, pessoa jurídica, eles aproveitem parte do prejuízo fiscal, e isso é uma questão bem técnica, eu não vou esmiuçar ela a fundo, mas em resumo a empresa rural, o produtor rural, pessoa jurídica, que teve prejuízos, ele poderá usar créditos decorrentes desses prejuízos para pagar parte da dívida do Fundo Rural. Isso também é uma inovação em relação aos regramentos anteriores. Nós estaríamos, doutor,
perto do fim desse imbróglio? Porque é uma discussão muito longa que não leva a nada. O governo, o sentimento que tenho é que o governo, dessa vez, quer se entender com o produtor rural, quer se entender com a classe que representa a majoritariedade do PIB do país. Então, ele excluiu todo o custo de honorários advocatícios dos seus procuradores, que é de 20%, excluiu toda a multa, que pode ser de 20% a 120%, excluiu todos os juros incidentes sobre essa dívida, ou seja, baixou a guarda com esse PRR, com esse Programa de Regularização Tributário Rural, possibilitou o parcelamento em até 176 parcelas, reduziu a entrada para 2,5% do valor da dívida consolidado em até 2 vezes e também permitiu que o produtor rural endividado na zona da Sudene, ou seja, do Nordeste, pudesse renegociar suas dívidas bancárias, e não são dívidas tributárias, com prorrogação até 2022. O governo realmente cedeu em muita coisa. Em praticamente tudo. Ele só não abriu mão do crédito tributário, do valor histórico do Fundo Rural exigível nos últimos anos. Ou seja, do dinheiro que precisa entrar no Fundo Rural. Pronto. No Fundo Rural. Exatamente. Isso ele não abriu mão. Não abriu. Mas abriu mão de multas, abriu mão de juros, 100%. facilitou o pagamento. 100%. Ou seja, há um interesse do governo em regularizar essa situação. O senhor sente esse movimento? Eu percebo que com esse projeto de lei, o governo, pela primeira vez, e como eu disse, é o programa de regularização tributária mais benéfico já concedido ao contribuinte nos últimos 10 anos. E é uma briga. O produtor rural, ele vai ter que decidir: eu vou seguir numa disputa judicial tortuosa com o governo sobre o Fundo Rural, onde o próprio STF já mudou de opinião num passado recente, ou eu vou fazer um acordo. Esse programa de regularização tributária nada mais é do que um acordo. E quando duas pessoas estão disputando um assunto, e esse assunto é extremamente complexo, divergente, incrustado na legislação, um acordo eu vejo como uma boa saída. Bom, está aí a opinião do Dr. Joaquim Ferraz, que, aliás, é de família de produtor rural, conhece o assunto, é um homem do agronegócio, não é apenas um advogado especialista em direito tributário ou direitos do Fundo Rural ou que tenha estudado o assunto. Não, o senhor vive esse problema, vive esse drama. Mas o recolhimento na sua empresa, nas empresas da família, foram feitos, né? Sim, nós provisionamos isso e pagamos o Fundo Rural ao longo dessa história através de depósitos judiciais. Ou seja, garantiu pelo menos que teve a boa vontade de contribuir para não fazer parte sob pressão desse imbróglio todo que está aí. Exatamente. Mesmo assim, evitando problemas, mesmo assim, é preciso ainda avançar nessa legislação. A perspectiva é de que isso se resolva rapidamente? Como o senhor vê isso hoje, como advogado, como homem do agronegócio? Eu não acredito que a questão, a discussão, a polêmica do Fundo Rural se encerre com esse projeto de lei. Ele ainda segue para o Senado. No Senado, o entendimento da bancada ruralista é diferente da Câmara de Deputados, tanto que de lá veio a resolução do Senado que excluiu do ordenamento jurídico e tornou nula toda essa dívida. Então, a perspectiva é que esse assunto ainda será tortuoso e pode resultar numa modificação no Senado que vise com que essas regras valham de agora em diante e não com relação ao passado das dívidas. Bom, de olho na informação, o Dr. Joaquim Ferraz voltará aqui nos próximos meses, depois das festas de final de ano, para a gente acompanhar a retomada do ano legislativo e a decisão que o Senado deve tomar e como serão essas alterações. Produtor Rural, de olho na informação. Doutor, já está comprometido a voltar aqui para... Vamos acompanhar o que ocorre daqui para frente. Estou à sua disposição, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela sua participação. Encerramos esta entrevista. Voltamos ao programa.
Estamos de volta trazendo o fechamento dos futuros do café para esta quarta-feira. O café robusta teve um dia de alta hoje em um movimento de recuperação técnica e acompanhando também a alta do café arábica na Bolsa de Nova York. Lembrando que ontem os principais contratos para o café robusta lá na Bolsa de Londres tiveram quedas acentuadas acima de 2% e hoje, portanto, o mercado veio buscando aí uma recuperação. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em janeiro de 2018, que subiram quase 1,5% hoje lá na Bolsa de Londres, ficando em 1.712 dólares a tonelada nos últimos negócios. Os contratos entregues em março subiram quase 2%, 1,96% foi a valorização dos contratos que vencem em março de 2018. Com isso, o valor da tonelada do Robusta em Londres passou para 1.713 dólares. Por último, os contratos entregues em maio de 2018, com uma alta acentuada também aí próxima dos 2%, passando para 1.723 dólares o valor da tonelada. E o café arábica, como eu falei, também teve um dia de alta hoje na Bolsa de Nova York, depois de 7 quedas seguidas e depois de chegar ao menor patamar dos últimos 5 meses e meio. De olho no painel mais uma vez, a gente acompanha esse movimento de alta para o arábica hoje em Nova York. Os contratos entregues em dezembro tiveram valorização de 1,62% nesta quarta-feira, passando para $1,18 por libra-peso. Os contratos entregues em março de 2018 subiram 1,39%, uma alta também importante para o contrato de março, que passou para $1,20 por libra-peso nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio do ano que vem tiveram uma valorização de 1,32% nesta quarta-feira, passando para $1,22 por libra-peso, e os contratos com vencimento em julho aparecem por $1,24 por libra-peso. Para encerrar as cotações do café, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que também teve um movimento de altas importantes hoje. Os contratos entregues em dezembro subiram 1,72% nesta quarta-feira. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em $145,05 e com essa alta passou para $147,55, uma alta de $2,05 no contrato de dezembro deste ano. Nos últimos negócios, esse contrato ficou ainda bem acima aí por $152 a saca do café BMF Bovespa. Já os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma alta de quase 1,5%, com o valor da saca passando para $153,10 no ajuste atual. Contratos entregues em setembro de 2018 tiveram uma alta de 1,35%, com o valor da saca passando de $148,65 para $150,65 e ficando ainda acima nos últimos negócios. Por último, os contratos entregues em setembro do ano que vem tiveram uma alta de 1,06% e passaram para $162,30 a saca no ajuste atual. Dia de recuperações importantes para o café robusta em Londres, café arábica em Nova York e também café BMF negociado aqui na B3 em São Paulo. E vem chuva para o centro-sul do país. Quem tem as informações é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Com boa disponibilidade hídrica do solo, os pastos da metade norte do Brasil vêm mantendo bom ritmo de crescimento. O aumento da umidade do solo ocorreu de forma mais expressiva nas áreas em rosa, aqui na Bahia, no Tocantins e grande parte também da região norte. Agora, nos próximos 5 dias, segue tendo previsão de chuva forte, especialmente aqui no Tocantins, Maranhão e grande parte também da região nortista. Isso ocorre por conta de instabilidades tropicais que ganham intensidade na região norte por conta do calor e da umidade do ar elevada. Agora, na semana seguinte, essas chuvas mais fortes no interior do Nordeste já começam a perder intensidade e entre o dia 19 até o dia 23, as pancadas mais fortes se concentram na região norte, especialmente na faixa oeste, enquanto que aqui no interior do Nordeste, chuva fraca, pancadas isoladas e também irregulares. Durante a terceira semana, essa mesma condição vai persistir. Então, até pelo menos o dia 28 de dezembro, pancadas mais expressivas na região norte e
chuvas menos expressivas no interior do Nordeste. Então, ao longo das próximas semanas, as condições hídricas de grande parte da metade norte do Brasil, especialmente da região norte, ainda devem seguir favorecendo o crescimento dos pastos, enquanto que no Nordeste, apesar dessas instabilidades perderem intensidade, os índices de umidade do solo ainda devem ficar mais elevados, o que faz com que os pastos mantenham um bom ritmo de crescimento. E daqui a pouco a Juliana Rezende volta para falar sim da previsão de chuva para o centro-sul do país. Agora então ela destacou o centro-norte. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União a portaria que permite a importação do trigo da Rússia. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a publicação demorou para ser concluída por causa da preocupação da entrada de pragas com a chegada do trigo vindo da Rússia. Também de acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a partir do ano que vem, espera-se que o Brasil retome as exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos. E falando em trigo, o trigo veio em alta, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. O mercado físico é o último levantamento do CPEA divulgado na noite de ontem. O de hoje sai logo mais aí por volta das 18h30. Mas no último levantamento diário do CPEA, o trigo tipo pão ou melhorador subiu para R$ 651,57 a tonelada no estado do Paraná. Uma alta de mais de 0,5% no dia e também acima de 0,5% no acumulado do mês de dezembro para o trigo tipo pão ou melhorador lá no Paraná, mercado físico. O trigo tipo brando, no Rio Grande do Sul, também teve alta no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Lá no Rio Grande do Sul, o valor da tonelada, que vinha em R$ 577,13, passou nesse último levantamento para R$ 589,36, uma alta de 2,12% no dia e de 1,8% no acumulado do mês de dezembro. O trigo no mercado futuro também teve um dia de alta, hoje, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos entregues em dezembro subiram 1,29% e aparecem por $3,92 o bushel nos últimos negócios. Os contratos entregues em março subiram quase 1,5% nesta quarta-feira, passando para $4,16 o bushel, enquanto os contratos entregues em maio tiveram uma valorização de 1,23%, com o valor passando para $4,29 o bushel. Por último, os contratos entregues em julho, que tiveram uma alta de 1,20% e passaram, portanto, para $4,42 o bushel. O trigo que veio acompanhando o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou aí para estoques finais projetados em 960 milhões de bushels contra 935 milhões de bushels no mês passado e de 941 milhões de bushels esperados pelos analistas. Dia de alta, portanto, para o trigo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E o centro-sul do país está plantando em 43% das propriedades apenas uma variedade de cana-de-açúcar. E isso pode ameaçar aí a produção em alguns estados. Mais informações com o repórter Gustavo D'Angelo. O segundo Censo Nacional de Variedades de Cana-de-Açúcar, realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas entre abril e novembro, nos canaviais do Centro-Sul, apontou redução na concentração de variedades utilizadas nos canaviais, de 77% para 75,1%. A redução detectada na concentração é positiva para o setor, por proporcionar maior segurança biológica frente ao surgimento de novas pragas e doenças. Mas a pesquisa constatou que ainda há grande predominância de uma única variedade, a RB 867515, o que, segundo os pesquisadores, pode colocar em risco a canavicultura de alguns estados, como Paraná e Espírito Santo. Conforme o levantamento, esta variedade representa 43% dos canaviais e soma 42,8% da intenção de plantio em 2018-2019. A recomendação do programa Cana IAC é que em uma área de produção, uma única variedade de cana-de-açúcar não represente mais do que 15% do total. Gustavo D'Angelo para o SBA.
E ainda falando em cana-de-açúcar, a bioeletricidade que vem da biomassa bateu recordes de janeiro a novembro deste ano. Quase 90% da composição da biomassa vem da cana-de-açúcar, depois do aumento de 7% durante o ano de 2017. A energia exportada para a rede seria equivalente para atender quase 13 milhões de residências no país com energia renovável e sustentável. De acordo com o levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Unica, com base em dados da Câmara de Comercialização e Energia Elétrica, em julho a biomassa bateu também um outro recorde histórico, produzindo eletricidade equivalente a quase 9% do consumo nacional naquele mês. Este cenário vem depois de uma queda significativa na sua participação na energia do país. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com os fechamentos da soja e do milho para esta quarta-feira. Não saia daí. O mercado do campo está de volta, trazendo mais uma boa notícia para o setor de cana-de-açúcar. O RenovaBio foi aprovado ontem no Senado. O projeto de lei de política nacional de biocombustíveis prevê o aumento da mistura do chamado combustível verde aos combustíveis fósseis e quer dobrar a produção até o ano de 2030. O compromisso foi firmado na Cúpula de Paris para o Clima. A nova política deverá impulsionar o setor no país e colaborar para o uso de biocombustíveis renováveis. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa as usinas do Centro-Sul, a Unica, comemorou a rápida tramitação do projeto no Congresso. A matéria havia sido aprovada no fim de novembro na Câmara. O projeto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Quem vem aí mais uma vez, trazendo as informações do tempo, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que agora sim destaca a previsão para o Centro-Sul do país. Com boa disponibilidade hídrica do solo, os pastos da metade norte do Brasil vêm mantendo bom ritmo de crescimento. O aumento da umidade do solo ocorreu de forma mais expressiva nas áreas em rosa, aqui na Bahia, no Tocantins e grande parte também da região norte. Agora, nos próximos 5 dias, segue tendo previsão de chuva forte, especialmente aqui no Tocantins, Maranhão e grande parte também da região nortista. Isso ocorre por conta de instabilidades tropicais que ganham intensidade na região norte por conta do calor e da umidade do ar elevada. Agora, na semana seguinte, essas chuvas mais fortes no interior do Nordeste já começam a perder a intensidade. E entre o dia 19 até o dia 23, as pancadas mais fortes se concentram na região norte, especialmente na faixa oeste, enquanto que aqui no interior do Nordeste, chuva fraca, pancadas isoladas e também irregulares. Durante a terceira semana, essa mesma condição vai persistir. Então, até pelo menos o dia 28 de dezembro, pancadas mais expressivas na região norte e chuvas menos expressivas no interior do Nordeste. Então, ao longo das próximas semanas, as condições hídricas de grande parte da metade norte do Brasil, especialmente da região norte, ainda devem seguir favorecendo o crescimento dos pastos, enquanto que no Nordeste, apesar dessas instabilidades perderem intensidade, os índices de umidade do solo ainda devem ficar mais elevados, o que faz com que os pastos mantenham um bom ritmo de crescimento. Ano Edival é o Censo Agropecuário 2017. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Dado o recado, Adriano Edival. E hoje a soja buscou recuperação na Bolsa de Chicago depois que todos os principais contratos ontem ficaram abaixo dos $10 o bushel em função da confirmação da elevação dos estoques da soja norte-americana. Hoje, portanto, dia de recuperação para os futuros da oleaginosa lá na Bolsa de Chicago. Os contratos entregues em janeiro subiram 0,35% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor para esse contrato aparece por $9,79 o bushel. Os contratos entregues em março subiram 0,32%, ficando em $9,90 o bushel, e os contratos entregues em maio, com a mesma alta de 0,32%, ficaram em $10,01 o bushel. Soja BMF Bovespa também em alta hoje, contratos entregues em janeiro com valorização de 0,19%. Temos o ajuste anterior, onde o valor da saca para o vencimento de janeiro aparecia em $21,51 e nos últimos negócios ficou em 4 centavos acima. Já os contratos entregues em março tiveram alta de 0,18%. Nos últimos negócios, o valor da saca estava em $21,76 e nos últimos negócios, no ajuste anterior, e nos últimos negócios ficou então em $21,80. O milho na Bolsa de Chicago também teve um dia de alta hoje e também acompanhando o relatório do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Os contratos entregues em dezembro subiram 0,29% e nos últimos negócios aparecem por $3,36 o bushel. Contratos entregues em março, valorização de 0,35% por $3,49 o bushel. Contratos entregues em maio, também em alta de 0,35% por $3,57 o bushel. E contratos entregues em julho de 2018 em alta de 0,27% por $3,65 o bushel. Para fechar, milho BMF Bovespa também em alta hoje em 2 contratos, queda em outro e sem variação no contrato de janeiro, onde o valor da saca permanece por R$ 32,78. Já os contratos entregues em março do ano que vem subiram 0,21% e o valor da saca no ajuste atual passou para R$ 33,87. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho hoje, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos entregues em maio tiveram uma leve queda de 0,06%, com o valor da saca passando para R$ 33,33 no ajuste atual e ficando com valor acima nos últimos negócios. Por último, os contratos entregues em setembro de 2018 tiveram uma alta de 0,12%, ficando em R$ 32,35 a saca no ajuste atual e 5 centavos acima nos últimos negócios. Esse foi o fechamento, então, do milho para esta quarta-feira, 13 de dezembro. Com isso, eu me despeço por aqui. Lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E você fica agora no programa Pecuária BR, na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Uma boa noite para você.